Olá pessoal, seja bem-vindo ao projeto Corpo Consciente. Você que está chegando agora, já se inscreva no canal. E eu vou me apresentar para você. Meu nome é Luciana, eu sou profissional de educação física e eu abordo assuntos sobre o corpo de uma ótica somática, de uma ótica integrativa, de um corpo sentido, de um corpo que o tempo todo está se organizando a partir das nossas emoções. Então eu já convido para você ficar aqui, que toda quarta-feira eu trago conteúdo novo. E hoje eu quero trazer um conteúdo de uma meditação que eu fiz esses dias e que me trouxe uma reflexão e que eu acho que pode contribuir com o seu autoconhecimento. Nesses dias, quando eu estava fazendo essa meditação, eu percebi o quanto o sentimento de culpa ele esteve presente durante muito tempo na minha vida. Não é aquela culpa onde a gente retrata o nosso comportamento, não é aquela culpa sentida após a gente tomar uma atitude, fazer um ato onde a gente prejudica alguém, prejudica a sociedade ou vai contra os nossos valores. É aquela culpa que está enraizada na gente, aquela culpa de existir, aquela culpa o tempo todo de talvez estar feliz demais, aquela culpa de ser vibrante demais, uma culpa muitas vezes de acessar o nosso prazer. Eu não falo só prazer sexual, eu digo prazer de estarmos vivos, o prazer de merecermos estar aqui, de merecermos ser felizes. É esse prazer que muitas vezes a culpa faz com que a gente não se permita sentir. E eu percebo que durante muito tempo a maneira com que eu abafei essa minha vitalidade, espontaneidade, que sempre foi uma característica muito minha desde criança, foi a partir do enrijecimento do meu corpo. Eu trouxe uma carapaça de enrijecida, uma carapaça onde eu trazia muito autocontrole, onde eu tinha muita rigidez. E essa rigidez e autocontrole fazia com que o meu corpo ele não conseguisse manter esse fluxo, que é o fluxo da vida, do prazer e da criatividade. Eu acabava entrando nesse fluxo linear, mental, do tem que ser, que é o fluxo que a nossa sociedade caminha hoje. A gente também conheceu lá desde criança, né, aqueles dogmas do corpo, o pecado, então é bem compreensível que muitos de nós tenhamos essa culpa encrostada dentro da gente, que nem eu digo, como esse software instalado na gente, esse software da culpa, de sentir. E durante muito tempo, para que eu conseguisse sentir, para que eu conseguisse acessar essa vitalidade e prazer do meu corpo, eu precisei fazer com que essa musculatura toda, essa carapaça toda se dissolvesse. E eu fui buscar a partir do uso abusivo de álcool. Porque a gente sabe que fisiologicamente, quando a gente abusa de algumas substâncias, e no meu caso o álcool, a gente faz com que o corpo todo tenha um relaxamento. E aí aquele relaxamento todo fazia com que de alguma maneira eu acessasse o prazer, de estar livre, o prazer de poder fluir a minha criatividade e alegria. Só que percebe o quanto eu não me permitia sentir esse prazer, que o preço que eu pagava era acessar esse prazer de uma maneira inconsciente. E muitas vezes essa maneira inconsciente realmente ela acontecia, porque muitas vezes eu tinha lapsos de memória com esse excesso de bebida. Então percebe que eu acessava o prazer, eu conseguia trazer um relaxamento, mas ao mesmo tempo eu trazia ali uma inconsciência. E isso mostrava muito que eu não me permitia sentir esse prazer. E durante muitos anos foi assim que eu conduzi minha vida. E fui muito fundo em autoconhecimento, eu sentia que algo precisava mudar, eu sentia que eu podia ter essa vibração sem precisar fazer esse uso de qualquer que fosse a substância. E aí eu comecei a mergulhar dentro de mim, larguei o álcool, mergulhei no autoconhecimento corporal, no autoconhecimento sentido a partir das práticas, a partir de meditações ativas, a partir de respirações. E consegui aos poucos ir abrindo espaços no meu corpo. Espaços no meu corpo que me permitiam acessar o meu sentir. Espaços no meu corpo que me permitiam sustentar o meu prazer.
E eu percebo que tudo isso foi me mudando, isso foi trazendo mais flexibilidade, mais fluidez na minha vida. Claro que muitas vezes eu ainda me vejo no padrão rígido, porque esse foi o meu padrão durante muitos anos. Mas eu percebo também que é muito mais fácil eu trazer esse fluxo natural depois desses espaços que eu abri no corpo e esses espaços de permissão que eu abri para acessar meu prazer. E aí, quando eu trago tudo isso para você, eu quero que você reflita o quanto muitos dos nossos sentimentos ou das nossas emoções que travam as nossas vidas, elas não podem ser só pensadas e racionalizadas, elas têm que ser sentidas. E para essas emoções serem sentidas, nós temos que ter espaço no corpo e nós temos que ter permissão para sentir. E muitas vezes o que está nos impedindo de ter esses espaços e essas permissões, ou são excesso de substâncias, ou são a maneira que nós estamos se defendendo, com muito enrijecimento, ou talvez com muita expansão, aquela expansão estática que não consegue também trazer movimento e fluxo para o corpo. E muitas vezes a gente está carregando na nossa postura, no nosso padrão corporal, essas repressões, essas não permissões, essa falta de capacidade de sentir. Então, o que eu quero trazer para você hoje, nessa reflexão, é que você perceba o quanto o seu corpo está refletindo as suas emoções e o quanto você pode abrir mais espaços para sentir e reorganizar a sua maneira de estar no corpo e a sua maneira de estar na vida. Se fez sentido para você, se trouxe alguma reflexão, se você teve algum insight com esse vídeo, deixe seu comentário para eu saber o quanto eu impactei na sua vida. E compartilhe com mais pessoas para que a gente possa levar essa mensagem adiante, me ajudar a crescer o canal. E eu quero agradecer a sua companhia. Então, um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo.